eu sempre falo de um artigo que eu li na semana, e o artigo que eu li nessa semana fala sobre ramp-up. Ramp-up em vendas. Tá? Então, é um termo interessante, um termo novo, relativamente novo, não é tão novo assim, mas mais do que novo é desconhecido, né? Não é tão conhecido assim. Mesmo por quem trabalha com vendas, o termo ramp-up não é tão conhecido assim. E é um termo muito interessante, eu quero conectar ele. Vocês estão acostumados aqui na live semanal que eu sempre conecto os assuntos com alguma sessão de coaching que eu fiz. E por coincidência, a pessoa vai saber de quem eu vou falar agora, vai saber. Por coincidência, eu tenho falado muito da mesma pessoa, tá? Porque não é coincidência, né? Não é coincidência. É que eu faço coaching com essa pessoa de segunda. E eu faço a live na segunda. Então acaba que tá muito fresco na memória. Então, eu acabei de terminar o coaching com essa vendedora agora, antes de começar a live. E o que eu estava dizendo para ela é o seguinte, que ela trabalha numa empresa, eu conheço essa empresa, e eu sei que nessa empresa, um dos pontos fracos, digamos assim, da parte comercial dessa empresa, é que falta um pouco de ciência em vendas, tá? Eu não estou dizendo que isso é uma falha, um erro, não, é só um ponto fraco, é algo que poderia ser melhorado, tá? Por quê? Porque existe um lado da venda que é mais científico do que arte, né? Na verdade, toda venda é científica, tá? Mas é que tem algumas pessoas que ainda acham que existe um componente artístico na venda, tá? Então, não vou discordar disso, talvez exista, enfim, fica aí com o teu pensamento. Mas o que, sem sombra de dúvidas, existe é o lado científico das vendas. E é muito importante que você, vendedor, olhe para esse lado científico, olhe para esses aspectos científicos da venda, tá? E um dos aspectos científicos da venda é a medição. É a medição. Então, por exemplo, existe uma frase muito famosa do Peter Drucker, né, Peter Drucker, para quem não sabe, foi um papa de administração. Então, quando a gente faz faculdade de administração, a gente estuda alguns papas, um deles é o Peter Drucker. E Peter Drucker dizia que não se administra o que não se mede, né? Nem sei se essa frase é dele, mas ele costumava citar essa frase. Essa frase me soa mais como sendo de Deming, né? Não sei por que me soa muito como sendo de Deming. Mas, como eu não sei, eu lembro que Peter Drucker citava muito essa frase. Então, vamos ficar aqui como sendo do Peter Drucker. Não se administra o que não se mede. Venda tem tudo a ver com isso. Não se administra a venda que você não mede. Você precisa medir. O que é medição em venda? Em venda, medição são índices, indicadores. Indicadores. Você precisa ter indicadores em venda que te mostrem se você está vendendo bem, se você não está vendendo bem, que te deem direcionamento do que fazer, direcionamento do que não fazer, tá? Então, por exemplo, estava conversando com essa pessoa, com essa vendedora, e dizendo para ela o seguinte, falei, olha, 4 indicadores que todo vendedor precisa saber. Todo vendedor precisa saber esses 4 indicadores, tá? E eu não estou dizendo que são só esses 4, tá? É que são os 4 que eu lembrei enquanto conversava com ela. Primeiro, taxa de conversão. Taxa de conversão. O que é taxa de conversão? Taxa de conversão é o seguinte, você começa o teu processo de venda, vamos entender um conceito, para eu poder falar de taxa de conversão, vamos entender o conceito de funil de venda. Eu já falei isso numa outra live aí, mas eu acho que vale a pena citar isso aqui de novo, tá? Funil de venda. O que é funil de venda? E é complicado porque o marketing deturpou essa visão de funil de venda, e aí eles usam funil de marketing digital, e aí confundiu tudo. Então não confunda alhos com bugalhos. O que eu estou falando aqui é de funil de venda, tá? O que é funil de venda? Funil de venda é o seguinte, são as etapas que você segue desde o começo da tua venda até o final, até a conversão, tá? Então, vamos supor que você começa lá na prospecção, aí você agenda uma reunião, aí da reunião você emite uma proposta, da proposta você entra num processo de negociação,
no processo de negociação sai uma venda. Então, essas seriam eventuais etapas de um funil de venda, tá? Taxa de conversão para cada 100 pessoas que eu coloco aqui na primeira etapa do funil, quantas saem lá na última etapa lá embaixo? Então, nesse funil hipotético que eu falei aqui, de cada 100 prospecções que eu começo, quantas vendas eu faço? Isso é uma taxa de conversão. Tá? Então, vamos imaginar que você tenha uma taxa de conversão de 3%. 3%. Isso significaria que de cada 100 prospecções que você começa, você vai fechar 3 vendas. Para que isso serve? Isso serve para você saber quantas prospecções você tem que começar. Então, se você precisa fazer 6 vendas, você tem que começar 200 prospecções. Simples assim. Assim, você sabe se você está prospectando muito ou pouco. Tá? Esse é o primeiro indicador que um vendedor tem que saber. Segundo indicador que um vendedor precisa saber é a taxa de conversão interna. O que é a taxa de conversão interna? Vamos de novo para o funil. Tá? Nós já vimos então aqui nesse exemplo hipotético que para cada 100 prospecções eu faço 3 vendas. Ok. Agora, vocês lembram que eu falei que existem várias etapas aqui no meu funil. Tá? De cada 100 prospecções que eu faço, quantas reuniões eu marco? De cada X reuniões que eu marco, quantas propostas eu emito? De cada X propostas que eu emito, quantas entram em negociação? De cada X em negociação, quantas vendas eu faço? Isso é a taxa de conversão interna. Tá? É a taxa de conversão em cada fase do funil. Por que é importante conhecer a sua taxa de conversão interna? Porque vamos supor que você tem uma taxa de conversão de 3%, como eu dei no exemplo anterior. Só que vamos supor que não está suficiente. Você não está batendo suas metas financeiras com 3 conversões de taxa, 3% de taxa de conversão. Ou seja, você precisa aumentar a sua taxa de conversão. Beleza? Agora, veja, eu não estou dizendo que você tem que prospectar mais gente. Porque se você prospectar mais gente e continuar com a taxa de conversão de 3%, vai continuar dando o mesmo número lá embaixo. Tá? Você teria que aumentar muito a taxa de conversão, a quantidade de prospecção lá em cima. Tá? Não, eu quero aumentar esses 3%. Eu quero continuar ligando para 200 pessoas, prospectando 200 pessoas, mas eu não quero que saia 6 lá embaixo, eu quero que saia 8. Ok? Bom, ou então, o contrário. Eu sei que a taxa de conversão média na empresa é 3%, mas o meu está dando 2%. Então eu preciso chegar a 3%. A pergunta é, será que eu estou errando na prospecção? Será que eu estou errando nas reuniões? Será que eu estou errando na proposta? A proposta não está atrativa? Será que eu não estou sabendo negociar? Ou será que eu não estou sabendo converter? Como é que eu vou descobrir isso? Olhando para as taxas de conversões internas. Então eu vou olhando para as taxas de conversões internas, eu consigo saber onde está a minha falha. Tá? Então, o vendedor precisa conhecer suas taxas de conversões internas. Quantos por cento de prospecções viram reuniões? Quantos por cento de reuniões viram propostas? Quantos por cento de propostas viram negociações? Quantos por cento de negociações viram vendas? Tá? Terceiro indicador que todo vendedor deve conhecer é ticket médio. Ticket médio. Tá? Esse é bem simples de explicar. Ticket médio eu faço uma quantidade X de vendas num determinado período, por exemplo, num ano, faço X vendas num ano, eu vou ter um faturamento lá de um certo valor em reais. Tá? Se eu pegar esse valor total de faturamento em reais e dividir pelo número de vendas que eu fiz, vai dar, em média, quanto eu vendi para cada cliente. Isso é o ticket médio. Tá? Então, eu preciso saber meu ticket médio. O ticket médio é o seguinte, tá? Cada cliente compra produtos diferentes, de valores diferentes, consequentemente vai dar um valor diferente na minha proposta lá para aquele cliente. Tá? Isso é óbvio. Mas, na média, quanto eu vendo para cada cliente? Isso é o ticket médio. Por que o ticket médio é importante? Vamos voltar no exemplo anterior. Se, por exemplo, eu tenho um ticket médio de 10 mil reais, aí eu tenho 200 clientes para prospectar e uma taxa de conversão de 3%. Ou seja, vão sair 6 vendas lá embaixo. Num ticket médio de 10 mil,
vou ter um faturamento previsto de 60 mil naquele período. Vamos supor que seja um mês. Eu vou ter um faturamento previsto de 60 mil. E se a minha meta é 80 mil? Tá? Então, eu sei que eu não vou bater essa meta. Se o meu ticket médio é de 10 mil e minha taxa de conversão é de 3% e eu só tenho 200 clientes para prospectar, eu sei que eu não vou bater minha meta de 80 mil. Então, eu não espero isso acontecer e eu já começo a agir. Como? Ou tendo mais clientes para prospectar, não só 200, ou aumentando a taxa de conversão de 3% para mais, 4%, 5%, tá? Ou aumentando o ticket médio, vou ter que vender mais para cada cliente. Então, cada lugar desse, cada um dessas três possibilidades demanda atitudes, ações diferentes para que eu aumente, eu consiga atingir o meu resultado lá na ponta, tá? Por último, um último indicador que eu estava conversando com essa minha querida cliente de coaching, essa minha querida vendedora, é o ciclo da venda. Ciclo da venda. O que é o ciclo da venda? O ciclo da venda é qual o tempo que se passa, em média, desde a hora que eu começo a prospectar um desses 200 clientes, no exemplo que eu estou dando aqui, até ele virar um cliente lá embaixo, até ele fazer uma compra lá embaixo. Quanto tempo leva? Tá? Isso é o ciclo da venda. Então, tem empresas que têm um ciclo curto de venda. Tem empresas que fazem essas vendas em, sei lá, uma semana, um dia, 3 dias, tá? E tem empresa que leva 6 meses, 1 ano ou até mais para conseguir converter uma pessoa lá do topo do funil, prospecção, lá para baixo, né, na base do funil, conversão em venda. Qual o tempo que passa em média? De novo, média, né? Porque tem cliente que vai te ligar ou você vai ligar para o cliente e falar, eu estou vendendo aqui essa caneta. Ele vai falar, legal, me vê um pacote com 10. Tá. Tempo de venda desse cara foi de 1 minuto. E tem outros que você vai passar 1 ano tentando convencer ele a comprar essa caneta até ele comprar. Então, você faz a soma do tempo de todos os clientes, divide pelo número de clientes, vai dar o ciclo da venda médio. Tá? Por que o ciclo da venda médio é importante? Porque, vamos lá, vamos voltar aqui. Se eu tenho aqueles números do exemplo que eu estou dando, ticket médio de 10 mil, taxa de conversão de 3% e tenho 200 clientes para prospectar no período de um mês. Tá? E imagina que eu comecei hoje, comecei a trabalhar hoje. Tá? Se o meu ciclo de venda é de 2 meses, eu sei que esse mês eu não vou bater a meta. Pode ser que bata? Pode, mas eu sei que estatisticamente eu não vou bater a meta, porque se eu tenho um ciclo de 2 meses e estou começando agora, não vai acontecer. Tá? Se o ciclo de venda é de 2 meses, eu preciso então multiplicar tudo aqui por 2. Eu preciso começar prospectando 400, para que no final aqui eu tenha o resultado de 200, para eu ter o resultado de 200 lá no outro mês. Né? Então, entenderam que são números? Eu sei que falando aqui, talvez seja um pouco confuso, a gente vai falar mais disso em alguns outros momentos, mas o que eu quero que vocês entendam é que vendedor precisa conhecer números, indicadores e traçar estratégias com base nesses números e nesses indicadores. É isso que vai medir o sucesso dele. Tá? Então, essa minha cliente que eu estou contando aqui, estou usando como exemplo, vira para mim e fala assim, olha, eu estou com, sei lá, 20 propostas em clientes. Tá? Isso é bom ou ruim? Não sei. Eu não sei qual é a tua taxa de conversão, eu não sei qual é a tua taxa de conversão interna, eu não sei quanto você prospectou, eu não sei qual é o teu ticket médio, não dá para saber. Tá? E aí a gente fica no voo cego, Tá? Então, vendedor precisa conhecer números. E aí, isso nos leva ao assunto que eu quero tratar aqui rapidamente, porque já passou bastante tempo aí, que eu introduzi ali atrás, que é o ramp-up em vendas. Tá? O que é o ramp-up em vendas? Ramp-up é o tempo, tá? De uma maneira muito simples, é o tempo que o vendedor novo que entra numa empresa leva desde a hora que ele entra até ele ficar pronto para vender. Isso chama ramp-up. Tá? Então, se eu tenho uma empresa, eu falo que aqui na minha empresa o ramp-up em vendas é de 3 meses, o que eu estou dizendo é que do momento em que alguém é contratado para a área de vendas até esse cara ficar
pronto para vender, passam-se 3 meses. Tá? Por que isso é importante? Nossa, isso é importante para muita coisa, mas eu vou dar um exemplo aqui. Se o meu ramp-up é de 3 meses, teoricamente, esse vendedor, não vai gerar resultado, pelo menos não o resultado esperado dele, nesses 3 meses. E eu tenho que pagar ele mesmo assim. Então eu preciso saber que esse cara vai me gerar um custo até ele começar a me dar resultado. Tá? Agora olha só que interessante, se o ramp-up é de 3 meses e o ciclo de venda é de 6 meses, tá? Eu tenho então 3 meses de ramp-up, o vendedor vai começar a vender, 6 meses de ciclo de venda, eu tenho 9 meses para começar a gerar resultado, para esse cara começar a gerar resultado. Tá? Se o custo desse vendedor para mim é de R$5.000, eu tenho que multiplicar 5.000 por 9 meses e saber quanto que esse cara vai me custar até ele começar a me gerar resultado. Nesse caso, 5.000 vezes 9 meses, R$45.000. Se o ticket médio é de 10.000, tá? Esse cara vai levar depois 4 vendas e meia, vamos arredondar para 5 vendas para pagar o custo dele inicial lá atrás. Se esse cara gera 10 vendas por mês, opa, maravilha. Agora, se ele gera 5 vendas por mês, naquele próximo mês ele só paga o que ficou para trás. Vocês estão entendendo a importância dessa informação? Então, ramp-up é o tempo que o vendedor leva desde a hora que ele entra na empresa até a hora que ele está pronto para vender. Quero falar só 2 coisas sobre ramp-up aqui, em outro momento a gente discute melhor isso. O primeiro então é óbvio que uma empresa deve pensar em meios o tempo todo para reduzir o seu ramp-up time, o seu tempo de ramp-up. Né? Ou seja, a empresa precisa o tempo todo pensar como é que eu faço para um vendedor, quando entra, mais rapidamente ficar pronto. Tá? Aí passa, por exemplo, por um playbook de venda, que eu acho que eu já falei numa outra live aí, senão se vocês acharem interessante eu falo aqui num outro momento, mas um playbook de vendas muito bem estruturado, treinamentos iniciais de vendas muito bem estruturados, talvez até por e-learning, para que o vendedor possa fazer isso rapidamente. Tá? Enfim, quanto mais ele pensar uma integração bem feita, né? O vendedor entrar e não ser jogado na empresa, não, ele ser apresentado para cada departamento, entender todas as políticas da empresa, ou seja, ter uma integração muito bem feita. Tudo isso vai fazer com que você diminua o ramp-up time dos seus vendedores e com isso você aumente a sua... diminua, na verdade, né, o tempo necessário para que esse cara comece a dar resultado. Tá? E um segundo aspecto importante aqui de ter essa medição do ramp-up time obviamente, você não pode dar uma meta igual de um vendedor que está pronto para aquele vendedor que está começando agora. Tá? Então, você precisa dividir a meta em fatias dentro do teu ramp-up time. Ou seja, vamos supor aqui esse exemplo que eu dei, um ramp-up de 3 meses. Tá? Então, pega 100% da meta, divide em 3, vai dar 30%, 33%. Então, o que você faz? Primeiro mês, a meta do vendedor é 33% da meta de um vendedor pronto. Segundo mês, a meta do vendedor é 66% da meta de um vendedor pronto. Terceiro mês, a meta do vendedor é de 100% da meta de um vendedor pronto. Tá? Com isso, você continua tendo meta, continua esse vendedor tendo meta, mas de uma maneira justa. Tá? Então, isso é ramp-up time. Tá? Agora, para encerrar, conectando com o Talentos para o Sucesso, é importante entender que talentos diferentes vão lidar de maneira diferente com esses aspectos, essas questões relacionadas à ciência, a indicadores em vendas. Então é óbvio, se você tem mais talentos de pensamento estratégico, por exemplo, é provável que você tenha mais facilidade para até entender todos esses números, essas contas que eu falei aqui, é mais fácil para você. Se você tem mais talentos, por exemplo, de influência, talvez você fique, cansativo isso aí, eu quero ir logo para a venda, não quero ficar medindo. Né? Agora, é importante que vocês entendam que é óbvio que cada pessoa tem um jeito de vender,
É óbvio que cada pessoa vende de uma maneira diferente. E ok, tá certo, não tá errado, não. Se você tá tendo sucesso, zero problema, tá? Mas, se você não tá tendo sucesso, é importante que você recorra às boas práticas. Agora, veja, o que eu tô dizendo aqui é, se você não tem talentos, tantos talentos de pensamento estratégico, isso faz com que não seja tão fácil para você fazer esse tipo de cálculo. Mas não te dá um salvo-conduto para não fazer. Não te dá um salvo-conduto para não fazer. Tá? É óbvio, você pode encontrar outro caminho, você pode pedir para alguém fazer para você, você pode fazer menos cálculo, você pode fazer um cálculo mais genérico. Ok, mas não te dá um salvo-conduto para não fazer. Tá? Imagina que você é um cirurgião. Aí você abre o peito do teu paciente, faz uma cirurgia, e aí você fala assim, ah, mas eu não gosto muito de dar ponto, não, então eu não vou dar ponto, deixa aberto. Não, você não gosta de dar ponto, mas você é um cirurgião, cara, você tem que dar ponto. Você não tem um salvo-conduto para não dar ponto. Tem determinadas atividades que são inerentes ao teu cargo. Então, você precisa fazer. Agora, o que você vai encontrar é o teu jeito de fazer, tá? Ou delegar para outra pessoa fazer, delegar para um software fazer. Ok. Tá? Mas tem certas coisas que são boas práticas que você vai ter que fazer, tá? Então, é óbvio, para mim é muito mais fácil, não só mais fácil, como gostoso. Eu adoro fazer esse tipo de cálculo, adoro fazer esse tipo de medição. Eu tenho cases e cases de medições que eu fazia na minha escola, por exemplo, que eu posso contar para vocês aqui um dia. Mas, não, se você não tem tantos talentos assim de pensamento estratégico entre os 10 primeiros, talvez você sofra um pouquinho mais. Sou solidário na sua dor, mas você tem que fazer.